A relação entre o Flamengo e a Paraíba é no mínimo curiosa. O sorteio da Copa do Brasil de 2025 colocou a equipe carioca e o Botafogo da Paraíba frente a frente pela terceira fase da competição. Esses foram os confrontos de número 23 e 24 entre rubro-negros e paraibanos. Além do Belo, Campinense, 13, Souza, Alto Esporte e Nacional de Patos já enfrentaram os cariocas. No total foram 24 jogos, 20 vitórias do Flamengo, 2 empates e 2 derrotas. A principal delas foi no ano de 1980, quando o Flamengo de Zico, Júnior e companhia perdeu de 2-1 para o Botafogo da Paraíba. Essa vitória sobre o Flamengo é até hoje tratada como um dos grandes feitos da história do Botafogo. Isso porque o alvinegro paraibano bateu a equipe carioca que viria a ser campeã nacional em 1980. O jogo foi no Maracanã, no dia 6 de março, e o Botafogo da Paraíba venceu por 2-1. O time de Zico, Andrade, Adílio e companhia só perdeu 2 partidas na campanha de 22 jogos. Esse mesmo Flamengo do Rio de Janeiro foi fonte de inspiração para o Esporte Clube Flamengo Paraibano, fundado no ano de 2008, em João Pessoa. A filial flamenguista teve apenas 4 anos de existência, 2 no futebol profissional, mas o pouco tempo foi suficiente para fazer história. O Flamengo está entre os 4 clubes que irão disputar a segunda divisão em 2011, que começa no mês de junho. Com as cores do Flamengo carioca, o time pretende fazer bonito na segunda divisão e já em seu primeiro ano como profissional, passar a elite do futebol paraibano. Pra mim é bom, né, jogar no Flamengo. Quem é que nunca sonhou jogar no Flamengo? Mas aqui a gente tá sonhando, né? Futuramente, quem sabe, se Deus permitir também, a gente pode estar jogando no Flamengo do Rio. A gente vem trabalhando aí já há um bom tempo. Esse sonho realmente ele começa a ser concretizado a partir do momento que a gente vê o time atuar pela primeira vez. É importante, é até emocionante para a gente ver o começo desse trabalho, que vai ser um trabalho, como você falou, um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas com certeza vai ser um trabalho vitorioso. A ideia surgiu porque eu sempre tive escolinhas do Flamengo na Paraíba. A gente via muitos garotos despontarem para outros clubes e tivemos a ideia de criar o time. Fomos ao Rio de Janeiro para falar com o Márcio Braga e tivemos o apoio dele. Começamos a trabalhar as categorias de base em 2008, competindo em torneios e depois resolvemos profissionalizar para disputar o Campeonato Paraibano, contou Ranieri Fonseca, que se tornou o presidente do clube à ESPN. Com uniforme e nome definidos, o Flamengo da Paraíba precisava de um hino. Esses dias eu estava fuçando minha home do YouTube quando simplesmente me deparei com essa recomendação aí. Flamengo da Paraíba, time forte com valor. Flamengo da Paraíba, tu foste feito para ser vencedor. Essa obra foi criada por José Ivânio Moraes, lenda dos hinos paraibanos. Em seu canal no YouTube, ele criou hinos não oficiais de vários times da Paraíba. Esporte Campina é com raça e coração, a torcida toda grita, é nossa grande paixão. Como o Esporte Clube Flamengo da Paraíba não tem hino oficial, a gente considera que essa seria a música que iria tocar caso a equipe fosse campeã. Ser Flamengo é ter mais valor, é torcer com mais emoção. Ser Flamengo é gostar do bom pra ser campeão. E foi graças a essa canção meio exótica que viralizou 11 anos atrás que eu tô fazendo esse vídeo. Agora você vai conhecer a ascensão meteórica do Flamengo da Paraíba, um clube que nasceu em 2008 e acabou em 2012. Mas antes disso, peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, comente um possível próximo vídeo que eu possa fazer para a gente trazer ainda mais curiosidades sobre o futebol regional paraibano e do Brasil. Mesmo tendo sido fundada em 2008, a equipe disputou o seu primeiro campeonato profissional em 2011 e, de cara, conseguiu o sonhado acesso para a primeira divisão do Campeonato Paraibano, ao ficar em segundo lugar na segundona.
No início da disputa pelo acesso, parecia que o rubro-negro não conseguiria vaga na elite. Nas 3 primeiras rodadas foram 3 derrotas para o Santa Cruz, Paraíba de Cajazeiras e Serrano, respectivamente, e a lanterna da competição. Foi quando a diretoria do clube resolveu apostar tudo no técnico Ramiro Souza, que dias antes havia levado o CSP ao vice-campeonato paraibano da primeira divisão. E como no passe de mágica, tudo deu certo. O Flamengo venceu as 3 partidas seguintes contra os mesmos times e comemorou o acesso de forma dramática na última rodada. Para a temporada seguinte, em 2012, o Flamengo da Paraíba contratou o treinador Washington Lobo, campeão paraibano em 2003 pelo Belo, para treinar o clube. Proximidade do início do Campeonato Paraibano 2012, as equipes apertam o passo para que no dia 15 estejam voando. E mesmo com os quase 30 atletas que estão na equipe, o professor Washington Lobo deixa claro, o grupo ainda não está fechado. Enquanto estiver a janela estiver aberta para a gente contratar, sempre será possível que a gente traga alguns jogadores. No caso do Flamengo mesmo, ainda falta de 5 a 6 jogadores para a gente fechar o elenco. Quando o Flamengo subiu, muita gente dizia que torcia para o Botafogo, mas que era flamenguista no Rio de Janeiro e ia torcer para o Flamengo paraibano. Diziam isso em programas de rádio. Isso gerou a expectativa de que o Flamengo fosse prosperar, afirmou Ranieri Fonseca. A gente sabe que é um campeonato muito difícil, um campeonato muito forte, vai ser esse campeonato 2012, né? Mas com certeza a gente vai trabalhar para realmente surpreender. Com muitas expectativas, o treinador Washington Lobo logo se deparou com a realidade meio difícil. Fla PB perde jogo-treino e irrita Washington Lobo. O Flamengo paraibano se transformou no maior vexame da pré-temporada do Campeonato Paraibano 2012. A equipe rubro-negra fez ontem em Tibiri um jogo-treino contra um selecionado de atletas amadores da cidade de Santa Rita e acabou perdendo pelo placar de 1-0, para a surpresa e irritação do técnico Washington Lobo. Coloquei um time com jogadores que vieram através de empresários para avaliação, mas é o nome do Flamengo que está em jogo. Eu não quero mais jogadores teste e não estou satisfeito, disse o técnico, dando a entender que a escalação deste tipo de jogador foi uma imposição dos dirigentes flamenguistas. E o Flamengo não teria missão fácil para a estreia no Campeonato Paraibano. O Urubu enfrentou o tradicional Campinense no estádio Amigão em Campina Grande. Jogando de branco como visitante, a equipe de João Pessoa não aguentou a pressão dos mandantes, que logo abriram o placar e ampliaram. Várias tentativas até que Varley chuta para a rede e consegue abrir o placar no Amigão, 1-0 para o Campinense. Só que aos 29 minutos, Breno de bicicleta marcou, lá mesmo onde a coruja dorme, 2-0 para a Raposa. Pressionado e já sem paciência, o treinador Washington Lobo foi expulso de campo. Depois de reclamar do árbitro, o técnico Washington Lobo foi expulso de campo. Com tanto ataque da Raposa, você deve estar se perguntando, cadê o time da capital? Olha ele aí, neste bonito lance do camisa 8 Ivan, que partiu sozinho, se livrou da marcação, mas chutou na trave. Com a derrota, o treinador pediu demissão do Flamengo da Paraíba, com apenas uma partida oficial, alegando problemas pessoais e que estava sem tempo de treinar a equipe, pois já possuía outro emprego. O técnico Danilo Augusto, que foi campeão paraibano da 2ª Divisão em 2011, quando conquistou o acesso para o Paraíba de Cajazeiras, foi anunciado para substituir o Washington Lobo. O treinador foi confirmado no cargo pelo presidente Ranieri Fonseca, junto de um pacote de mais de 8 atletas. E não teve mamata para o treinador Danilo Augusto não. A estreia dele foi logo contra o 13. O time foi para cima do 13 tentando se livrar da incômoda lanterna do campeonato. Mas aos 5 minutos de jogo foi o 13 que aproveitou a falha na defesa e balançou a rede do adversário. Aos 12 minutos de jogo, mais uma chance bem aproveitada novamente por Brau. Bola na rede. Foi mesmo o Galo da Borborema que fez mais um. Aproveitando a falha do 13, José balançou a rede. Fim de jogo, 3-1 para o Galo da Borborema. E a gente teve que, hoje, praticamente bolar um time de garotos, dando uma responsabilidade para eles que não era justo, queimando etapas de jogadores que não estavam 100% preparados para jogar uma partida dessa. Então, eles não têm culpa. Ninguém tem culpa. Nós trabalhamos com o que tínhamos.
Tudo parecia dar errado para o Flamengo paraibano, e foi aí que um fio de esperança começou a aparecer. O primeiro ponto da equipe veio contra o CSP na 4ª rodada, mas não foi fácil de ser conquistado. Isso porque o ônibus da equipe quebrou no trajeto para o Estádio da Graça. Com dificuldades financeiras, sem ônibus e sem lugar para se alimentar, o Flamengo precisou parar numa feira. Beleza, anotei já. Nós fizemos uma refeição na feira hoje. Foi difícil dizer isso para vocês, mas foi verdade. Porque Pastel com caldo de cana. Caldo de cana, é a grande verdade. Eu acho que até que realmente o caldo de cana deu um reforço. O campeão olímpico de vôlei de praia, Ricardo, era um dos poucos apoiadores do rubro-negro. Mesmo com pouquíssimo público na Graça, o medalhista se fez presente e afirmou que acreditava na reação do Flamengo. O campeonato, o Flamengo só teve 3 partidas, mesmo perdendo as 3, ainda tem 3 jogos a menos que muitos ainda aí que estão na frente da tabela, então tem uma chance ainda para poder se recuperar. E a torcida é que a gente possa passar essa energia para eles, para que eles tenham isso como uma motivação, né? A gente acredita muito que eles possam dar um passo à frente e vencer essa partida aqui. E parece que a presença do campeão trouxe sorte à equipe, que voltou mais determinada para o segundo tempo. E logo aos 3 minutos, Alan Farias acerta uma bicicleta e Alisson sozinho toca para o fundo das redes. A reação que Ricardo esperava não aconteceu. Dias após o empate contra o CSP, o treinador Danilo Augusto também pediu demissão inesperadamente. Depois do jogo contra o CSP, em que o time empatou em 1-1 e conquistou seu primeiro ponto na competição, o clube foi levado para Santa Rita, para ficar concentrado até o jogo da quinta-feira no Sertão. A descrição da casa é algo impressionante. Era uma casa esquisita de apenas 3 quartos e um banheiro. A descarga estava quebrada e só tinha ventiladorzinho velho. Colocaram lá 16 jogadores que dormiam em colchões velhos no chão e se alimentavam mal à base de marmitas, declara, se dizendo vulnerável com tudo que viu. Danilo Augusto chegou ao Flamengo no dia 17 de fevereiro e deixou a equipe 12 dias após sua chegada. Nas próximas rodadas, o Flamengo perdeu de 4-1 para o Sport de Patos, de 2-1 para o Souza e empatou por 2-2 com o Paraíba de Cajazeiras. Somando apenas 2 pontos em 7 partidas e com a grave crise financeira, vencer o favorito Botafogo da Paraíba em confronto válido pela 9ª rodada do campeonato era uma missão quase impossível. Hoje é para 12-0, 15-0, 16-0, quanto mais melhor. No entanto, sob o comando do ex-goleiro Zenóbio Damásio, a equipe rubro-negra protagonizou a maior zebra do paraibano de 2012. O atacante Jales cansou de perder gols e assumiu a culpa pela derrota. Não estava, infelizmente, num dia legal, não consegui fazer os gols, né? Porque jogar o time jogou, mas eu assumo totalmente a culpa pela derrota. Não tem nada a ver com a comissão técnica, eu sou homem bastante para assumir essa derrota, já que infelizmente eu não fiz os gols que as chances que eu tive. Na única vez que o Flamengo chegou lá na frente, fez 1-0. Após a batida do escanteio, Thiago faz o único gol da partida. Festa do Flamengo e promessa de dias melhores no rubro-negro de João Pessoa. Essa foi a primeira e única vitória do Flamengo paraibano na história da primeira divisão. Nas próximas rodadas, o Flamengo sequer conseguiu pontuar. O projeto do Flamengo da Paraíba era ambicioso, a começar pelo objetivo de conquistar a torcida do Flamengo carioca, que existe em João Pessoa, e quem sabe se tornar a nova potência do futebol da capital. Mas não foi o que de fato aconteceu. Em suas partidas foram registrados públicos pífios, sendo o jogo entre Fla e Sport de Patos o de menor público no Campeonato Paraibano de 2012, com apenas 18 pagantes e uma renda de R$ 180. Os 5 pontos em 15 jogos fez com que o Flamengo fosse rebaixado antecipadamente. O Flamengo da Paraíba é o primeiro rebaixado do Campeonato Paraibano em 2012. A queda veio depois da derrota para o Alto Esporte na noite desta quarta-feira, no estádio Almeidão. O saldo da campanha do Esporte Clube Flamengo Paraibano no campeonato da primeira divisão foi de 18 partidas, 15 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Mais uma vitória histórica sobre o Botafogo da Paraíba. Foram marcados 15 gols e 40 sofridos. Depois do rebaixamento, a parte financeira pesou e o Flamengo sequer voltou a disputar a segundona, anunciando a falência do clube 4 anos depois de sua fundação.
Foi uma experiência difícil, não foi fácil porque vemos que é um ambiente diferente de ter escolinha. São gastos enormes, tem de ter estrutura, diretoria unida, apoios, patrocínios. Consegui alguns patrocínios, mas muita gente queria ver o projeto crescer mais antes de investir. É difícil no início. Quando não tem um apoio financeiro bom para tocar o negócio, a tendência é você parar, analisou o ex-presidente. E você, já conhecia a história do Flamengo paraibano? Você acha que a equipe teria dado certo se não fosse a parte financeira? Já tinha escutado esse hino bizarro que viralizou há mais de 10 anos? Comenta aqui embaixo, deixe seu like e até mais.